No embalo da maresia, começamos a história com um jovem britânico que parece ter feito as malas e deixado metade da sanidade em casa. O destino? Uma ilha perdida no Atlântico Sul, daquelas que você olha no mapa e se pergunta se alguém vive lá mesmo. A missão dele? Medir vento. Isso mesmo, vento. Um ano inteiro isolado para contar rajadas e anotar num caderninho. Chegando em setembro de 1914, o navio ancora e, surpresa, ninguém aparece para dar aquele seja bem-vindo básico. O rapaz veio substituir outro meteorologista, mas não há rastro do antigo funcionário. O capitão do navio, o sisudo Axel, um desses caras que parece ter sido moldado em sal grosso, decide acompanhar o novato até o farol da ilha para averiguar a situação. Lá, encontram finalmente alguém. Gruner, o técnico de sinais. O sujeito é o típico morador de ilha isolada há tempo demais. Responde mal, anda pelado sem cerimônia e parece mais bicho do mato que gente. Quando questionado sobre o antigo meteorologista, solta com frieza que o homem morreu de tifo, como quem diz, acabou o café. O capitão, indignado, volta para o navio e deixa o jovem com o pé no chão e a cabeça nas nuvens. O rapaz, agora oficialmente sozinho com Gruner e sua falta de calças, começa a explorar seu novo lar. Na cabana onde vai morar, encontra o diário do antecessor, chamado Aldor. O diário é daqueles que você lê como quem abre spoiler de filme de terror, cheio de rabiscos estranhos, desenhos perturbadores e fotos melancólicas. Uma delas mostra a esposa de Aldor, outra, o farol cercado por criaturas que parecem ter saído de um pesadelo molhado. No dia seguinte, já com a pulga atrás da orelha, o jovem nota uns círculos de pedra misteriosos na areia. Com um telescópio em mãos, inicia seu trabalho de observação. Mas o que vê é Gruner, pelado e espreguiçando como se estivesse num spa. A ilha, aparentemente, tem regras próprias, ou nenhuma. Naquela noite, a paz vai para o espaço. Enquanto lê tranquilamente, barulhos sinistros tomam conta da porta. Rosnados, garras. E então, uma mão escamosa surge por debaixo da porta. Sem pensar muito, o rapaz pisa em cima, o que só deixa a criatura mais brava. Esconde-se sob o piso enquanto o caos toma conta da cabana. Em dado momento, vê um olho bizarro pelo buraco do chão e, no impulso do medo, enfia uma faca ali. Nada como uma recepção calorosa. Quando o dia seguinte clareia, o jovem corre até Gruner pedindo abrigo. Mas o homem é mais frio que o vento do sul e nega ajuda. Sem escolha, o novato volta e transforma sua cabana numa fortaleza. Vasculha o lugar, acha um rifle e se prepara. As criaturas voltariam. E ele, agora, também estava pronto. Ou quase. Quando o sol se esconde, a coisa desanda de vez. Uma leva de monstros sai das sombras, se arrastando devagar. O jovem até tenta bancar o herói e vai derrubando um por um, estilo filme de ação de baixo orçamento, mas logo percebe que não vai dar conta. Num último suspiro de desespero, taca fogo na própria cabana. Funciona. As criaturas se afastam. Só que, claro, ele também perde o único teto que tinha. A chuva, por sorte ou ironia, impede que tudo vá para o espaço. No dia seguinte, ainda meio perdido, ele vê Gruner sair do farol e decide segui-lo escondido. Os passos o levam até uma formação rochosa. Lá, quando está prestes a atacá-lo por trás, é surpreendido por algo ainda mais estranho. Uma criatura marinha de pele azul. Ela o ataca sem aviso. Ele reage, aponta a arma, mas antes que possa atirar, Gruner intervém. Diz que ela está indefesa. Numa virada inesperada, os dois chegam a um acordo. O jovem propõe dividir comida em troca de abrigo. Gruner aceita e o chama de Friend, nome dado para que a criatura também o reconheça como aliado. Eles então voltam às ruínas da cabana para pegar o que restou. Lá, Friend, sim, agora é esse o nome dele, encontra evidências de que o antigo meteorologista não morreu de doença nenhuma. Foi massacrado pelas tais criaturas. Mesmo assim, Gruner insiste que precisam voltar para o farol antes do anoitecer. Monstro marinho não é bicho de brincadeira. A travessia é pesada e, no final, Friend desmaia no caminho. Quando acorda, dias se passaram. Ele está coberto de queimaduras e a criatura azul, que agora ele chama de Crapo, lambe sua mão, tentando cuidar dele como um cãozinho leal. Gruner reaparece e os dois fazem um balanço de armas e munições. Friend comenta que Crapo age como um pet fiel, mesmo sendo maltratada. Dá pra ver que ele tá ficando tocado pela presença dela. Encantado até demais. Mesmo fascinado, Gruner não embarca nessa. Diz que o comportamento calmo dela é pura fachada. Desconfia de tudo. E não disfarça.
Algum tempo depois, Gruner resolve mostrar os cantos do farol a Friend. Lá no topo, ele revela o motivo de ter escolhido ficar na ilha, mesmo podendo ter ido embora quando o navio chegou. Diz que, agora, é dono da própria vida. Não volta mais para o mundo de lá. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, A Pele Fria. Comente sensacional para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Antes da gente continuar, preciso te apresentar uma oportunidade incrível. Se você quer uma nova fonte de renda, começar seu próprio negócio ou trabalhar pela internet, mas não sabe nem por onde começar, o e-book Segredos de Milhões pode te ajudar. Nele, você encontra 80 ideias para ganhar dinheiro, todas testadas e aprovadas por milhares de pessoas que já aproveitaram essa oportunidade. E tem mais. Você ainda ganha 2 bônus imperdíveis. Confira tudo agora pelo primeiro link fixado nos comentários. Não deixe passar essa chance. Agora vamos continuar. Friend, por outro lado, ainda sonha com a volta. Quer embarcar no próximo barco que pintar. Gruner apenas deseja boa sorte, com aquele ar de quem já viu demais. Depois, Friend tenta se reorganizar. Sente que os poucos dias naquele lugar já mexeram com ele. Está diferente. Mais bruto, mais atento, ou talvez só mais estranho mesmo. Enquanto reflete, Crapo aparece do nada, mordiscando uma vela. Ele tenta explicar que vela não é comida, mas o momento é interrompido por Gruner, que grita lá de fora pedindo que ele traga o rifle. A escuridão cai como um cobertor pesado e lá estão eles. Gruner, com aquele olhar de quem já viu coisa demais, e Friend ainda tentando entender onde se meteu. Sem muita conversa, Gruner toma a frente, dispara um sinalizador no céu e dá início ao que promete ser mais uma daquelas noites intermináveis. Lá embaixo, a criatura azul solta um grito que arrepia até a espinha, chamando uma enxurrada de seres bizarros do mar. Gruner começa a disparar sem dó. Já Friend, bom, ele vai dando passos para trás, o medo crescendo feito maré alta. Acaba desabando no chão, apagado. Gruner segue sozinho, encarando a multidão de criaturas com sangue nos olhos. Quando o sol nasce, a ilha continua de pé, e Gruner mais irritado do que nunca. Despeja sua fúria em Friend, chamando-o de inútil e mandando que vá buscar água como forma de castigo. Na volta, Friend escuta ruídos estranhos vindos do quarto. Ao espiar, dá de cara com algo que não esperava. Gruner está se relacionando com a criatura marinha. Chocado, Friend sai às pressas, sem saber o que pensar. No almoço, o silêncio pesa como pedra. Friend mal consegue encarar o outro. Gruner, então, quebra o clima, bate na mesa e solta um aviso direto. Mais uma falha e será o fim. Chega a noite e, como de costume, Gruner provoca os monstros com mais um sinalizador. Dessa vez, quando a multidão aparece, ele resolve deixar Friend sozinho na linha de frente. Tranca o rapaz do lado de fora e vai dormir, como se nada estivesse acontecendo. Lá fora, Friend luta como pode. Quando o dia amanhece, está coberto de sangue, mas vivo. O olhar distante mostra que algo dentro dele mudou. Os meses passam. A rotina se instala. As criaturas atacam quase todas as noites. Os dois se acostumam a esse novo normal. Friend cuida da água, Gruner das armas. Sobrevivência virou hábito. Um dia, Friend comenta que talvez os ataques sejam uma tentativa das criaturas de resgatar a fêmea, Crapo. Mas Gruner não quer saber de teorias. Seu plano é simples: eliminar todos. Mais tarde, Friend visita o que sobrou de sua antiga cabana. Ao encarar o espelho, mal se reconhece. Corta a barba na tentativa de reencontrar quem era. De volta ao farol, acha um osso gigantesco de baleia e guarda um pedaço, como se fosse um troféu da própria resistência. Nessa noite, nenhuma criatura aparece. O silêncio que sobra é quase mais cruel que os ataques. Mesmo assim, os dois aproveitam um intervalo raro para respirar fundo e se preparar, porque ali o descanso nunca dura muito. Numa caminhada despretensiosa pela costa, Friend reencontra a criatura marinha de pele azul. Dessa vez, ao invés de medo, sente curiosidade. Chega perto, toca sua pele fria e úmida e, por um instante, algo muda. Batiza a criatura de Aneris como se quisesse humanizá-la, dar a ela uma identidade num mundo onde tudo parece se desmanchar. Enquanto isso, Gruner continua tratando Aneris como uma escrava. Ela limpa, serve e, de forma ainda mais perturbadora, é forçada a manter relações com ele. Friend começa a ver tudo com outros olhos. Aquilo o corrói por dentro. Certa noite, Gruner resolve descontrair e chama Friend para uma partida de xadrez. A tensão entre eles parece ter dado uma trégua.
Durante o jogo, o jovem aproveita para desabafar e compartilhar suas teorias sobre as criaturas do mar. Gruner, como sempre, desdenha e manda que ele se concentre no tabuleiro. Quando Friend dá checkmate, o clima esquenta. Gruner agarra o rifle e aponta para ele, mas logo se revela o motivo. Havia uma criatura atrás do jovem. Começa o caos. A dupla corre escada acima, fugindo das criaturas que avançam em bando. Tiros, gritos, desespero. Tentam resistir, mas a força das criaturas é brutal. Quando tudo parece perdido, sobem para o topo do farol. Gruner é mordido feio no pé, mas conseguem se trancar na lanterna, onde passam a noite inteira cercados, com a morte batendo na porta. Gruner, resignado, canta uma velha canção de amor, daquelas bem tristes, até o amanhecer finalmente espantar os invasores. De manhã, para a surpresa de todos, é Aneris quem cuida de Gruner, lambendo seu ferimento como quem tenta aliviar a dor. Os dois homens sabem. Não têm mais suprimentos, munição ou ânimo. Estão por um fio. Horas depois, Friend avista um navio no horizonte. Sai correndo para buscar o sinalizador, esperança pulsando no peito. Mas Gruner o intercepta, derruba-o e pega o sinalizador para si. Aneris tenta defender Friend e isso faz Gruner explodir. Sai furioso, carregando o sinalizador como um prêmio. Friend grita, diz que Gruner só tem medo de ser deixado para trás. Mais tarde, num gesto quase infantil, Friend tenta se comunicar com Aneris, mostrando um barquinho que esculpiu em osso. Como num acordo silencioso, ela rasteja até uma embarcação abandonada, não muito longe dali. No farol, Friend conta a descoberta a Gruner. Este responde com indiferença. Já sabia da existência do barco. Diz que um português tentou fugir com ele anos atrás, mas acabou morto pelas criaturas. Menciona que o navio naufragado levava dinamite, embora acredite que esteja tudo encharcado e inutilizável. Friend começa a planejar uma imersão até os destroços com um escafandro antigo, mas Gruner desencoraja a ideia, achando perigosa demais. Ainda assim, numa tarde qualquer, o jovem pinta o barco com esperança. E como se nada mais importasse, escuta ao longe a gargalhada de Aneris, tomando banho como se o mundo não estivesse desabando. Sem pressa, Friend tira a roupa e se aproxima de Aneris. O toque entre os dois quase acontece, mas o que ele não sabe é que Gruner observa tudo lá do alto do farol, com os olhos cheios de ciúmes e rancor. Mais tarde, enquanto Friend relaxa lendo um livro, Gruner surge e lhe entrega um escafandro antigo, com um sorriso que não convence ninguém. Ele diz que mudou de ideia sobre a busca nos destroços, mas por dentro torce para que o jovem não volte vivo. No dia seguinte, com o plano em mãos, eles seguem até o barco. Friend explica o esquema. A única comunicação durante o mergulho será por meio de uma corda. 3 puxadas significam preciso subir. Veste o escafandro, respira fundo e mergulha. Gruner fica no barco, segurando a ponta da corda, e talvez da vida de Friend. Lá no fundo, entre destroços e sombras, o jovem encontra o container com a dinamite e prende tudo com habilidade. Mas ao tentar sair, se depara com um filhote de criatura marinha que o encara curioso pelo visor. O susto é tanto que ele puxa a corda no desespero. Outras criaturas surgem, ameaçadoras. Gruner, hesitante, quase solta a corda. Mas no fim, Friend consegue se livrar do escafandro e volta nadando. Gruner o puxa para dentro do barco sem dizer uma palavra. No farol, vasculham o conteúdo das caixas e só uma tem dinamite seca. Com o inverno batendo à porta, eles traçam um plano maluco: atrair o maior número possível de criaturas e mandar tudo pelos ares. Mas naquela noite, nada. Silêncio total. 3 semanas voam. O frio aperta, a paciência se esgota. Gruner começa a surtar, sai para fora tremendo, implorando mentalmente por um ataque. Friend o convence a entrar e dar um tempo no detonador. Um belo dia, enquanto esperam o rango, Daenerys aparece trazendo estrelas do mar. Gruner, furioso, perde a linha, dá um chute nela e a acusa de ter avisado os outros sobre o plano. Em seguida, agarra Friend pela gola e diz que tem uma nova ideia. Vão deixar a porta aberta e atrair os monstros para dentro. À noite, o plano entra em ação. Friend vigia a porta, tenso, enquanto Gruner se posiciona num ponto alto com o dedo no gatilho. Nada acontece. Até que Friend tem uma ideia bizarra: usar Aneris como isca. Gruner a puxa para perto e a força a gritar. É um chamado. Um pedido de socorro. A resposta vem rápido demais. Uma criatura surge na porta e ataca Friend. Ele escapa por pouco, mas logo outras entram pela brecha. Friend sobe correndo as escadas e grita:
Estão aqui, Gruner! Eles entraram! O ataque começa com tudo, criaturas por todos os lados e o caos instalado. Gruner tenta acionar os explosivos, mas nada acontece. A solução? Friend sai correndo feito um raio até o topo do farol para religar o detonador manualmente. A explosão finalmente acontece e uma boa parte das criaturas vai pelos ares. Mas Gruner, teimoso como uma mula e claramente insatisfeito, decide usar o resto da dinamite, agora muito mais perto do farol. A explosão os derruba, deixando os dois desacordados. Na manhã seguinte, Friend desperta zonzo e encontra Gruner ainda respirando. Alívio imediato. Ele o cutuca, Gruner acorda cantando baixinho e, sem saber porquê, Friend se junta ao refrão como se aquilo fizesse algum sentido naquele fim de mundo. Do lado de fora, a praia virou cenário de guerra. Gruner, com sangue nos olhos, anda com uma lança finalizando as criaturas feridas. Friend repara que uma delas carrega um colar, o que balança sua visão das coisas. Talvez esses seres sejam mais do que apenas monstros. Quando tenta guardar o colar, Gruner o arranca e o joga no mar com raiva contida. Mais tarde, em meio à madrugada silenciosa, eles escutam um choro coletivo vindo da mata. Aneris e outras criaturas lamentam suas perdas. Gruner se aproxima num raro momento de sinceridade e conta que salvou Aneris anos atrás, quando ela era só uma criaturinha presa numa rede. Ela sempre voltava, e segundo ele, voltaria de novo. Friend, porém, começa a sentir o peso do que fizeram. Gruner, por outro lado, permanece frio como pedra. Para ele, luto é luxo. Numa manhã sem ataques, Friend desenha círculos na areia e coloca o barquinho de osso bem no centro, como quem reza por um milagre. Gruner, sem descanso, continua mexendo com dinamite, porque é isso que ele sabe fazer. Nenhuma criatura aparece naquela noite. Durante uma arrumação solitária, Friend encontra uma fotografia de casamento com a inscrição Amor, Amor, Amor. A mulher na imagem é a mesma da matéria de jornal. Nesse instante, tudo se encaixa. Gruner é, na verdade, o antigo meteorologista da ilha. E talvez não seja tão desalmado assim. Friend decide apagar a marcação dos dias na parede. Já não faz sentido contar o tempo quando até os motivos se perdem. Na praia, ele caminha para recuperar o barquinho. É então que uma jovem criatura marinha aparece. Logo atrás, vem Aneris, mais firme, mais segura, acompanhada de sua espécie. Há uma trégua silenciosa no ar. Mas Gruner só enxerga uma coisa, quer Aneris de volta. Ela se recusa e com firmeza repete, ninguém fica para trás. Quando Gruner retorna ao farol e, sem hesitar, dispara um sinalizador que acerta em cheio a jovem criatura. Aneris encara Friend com um olhar de mágoa e se afasta, sentindo-se traída. Enquanto Gruner continua atirando, Friend finalmente se impõe. Após uma briga intensa, ele consegue esfaqueá-lo na perna. Gruner se levanta furioso, agarra um machado e parte para cima. Mas Friend o detém com uma única palavra, seu verdadeiro nome. Gruner congela como se algo dentro dele despertasse. Solta o machado e sussurra, amor, amor, amor. Então caminha para fora, encara o céu pela última vez e é cercado pelas criaturas que o matam sem piedade. Meses depois, chega o novo funcionário. Ao ver Friend destruído pelo tempo e pela solidão, o confunde com Gruner. E Friend não o corrige. Agora, ele é o novo guardião do farol, carregando o peso da história que não contou. Na varanda, observa o mar. Aneris nada livre e, pela primeira vez, tudo parece em paz. E assim o filme termina. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.